irmãos, boa tarde a todos. Para nós é uma felicidade estarmos aqui para conversarmos sobre a doutrina espírita. E é interessante porque o tema da tarde de hoje nos convida a uma profunda reflexão. E aqui nós temos o nosso Camille Flammarion. Quem não conhece o Camille Flammarion é Nicolas Camille Flammarion. É um astrônomo francês que agora, no dia 26 de fevereiro, fez aniversário dele. E aqui no Brasil ele é conhecido como Camilo. É o benfeitor amigo do nosso professor universitário José Raul Teixeira. E inúmeras são as obras do Camilo, que era estudante daquela associação de estudos espírita fundada por Allan Kardec. Esse astrônomo, que trabalha como benfeitor do Raul Teixeira, nos traz inúmeras obras sobre o aspecto da doutrina espírita para a nossa análise. Então ele nos traz um vocabulário extremamente objetivo para que a gente medite sobre a nossa importância, dos nossos deveres como almas reencarnadas num corpo de carne. Então é muito interessante porque às vezes a gente é tão materialista que esquece do que está fazendo aqui. Que a gente esquece que veio do mundo espiritual para trabalhar, para evoluir. E não para se queixar e se lamentar. Infelizmente a gente é assim. Vamos fazer a nossa prece? Nós te agradecemos, Senhor, a misericórdia infinita, o amparo e a presença amorosa dos benfeitores, auxiliando-nos, amparando-nos e propiciando a oportunidade do estudo, da análise, da reflexão, uma viagem interna no nosso modo de pensar e agir. Se conosco agora e sempre, e que assim seja. Então, o nosso Camille Flammarion nos apresenta um livro, que é o tema da tarde de hoje, onde ele vai nos esclarecer a nossa grande dificuldade dentro do lar. Então, a gente esquece, como dizia Jesus para a sogra de Simão Pedro no livro Nosso Lar, Jesus afirmava categoricamente: o lar é a primeira escola da vida. Então, interação conjugal vai falar de como eu devo agir dentro de casa. O termo interação já nos explica os detalhes importantes que devem ocorrer, que nem sempre ocorrem. Porque às vezes o marido passa o dia inteiro fora de casa e volta de noite. E a esposa é que assumiu a responsabilidade. Ou os dois passam fora de casa e as crianças estão nas escolas. Como diz Leon Denis no livro Após a Morte, antigamente se deixava os filhos para a ama seca. Quando nós entendemos que era assim para trabalhar. E vamos buscar aquelas explicações da Joana de Ângeles, quando ela fala da constelação familiar, que são 30 capítulos sobre a família baseada no Evangelho, que ela sugere que quando nós vamos ter filhos, a responsabilidade é nossa, não da ama seca ou da escolinha. Interessante, né? Isso do ponto de vista espiritual, olhando de lá para cá. Porque o responsável por esse filho sou eu, não é a ama seca, não é a escolinha. Esse cidadão do futuro sou eu que tenho que educá-lo, prepará-lo, porque lá me perguntarão: o que fizesse do filho confiar na vossa guarda? O que eu vou dizer? Que foi ensinado pela, entre aspas, empregada doméstica, pela escolinha, pela ama seca. Evangelho, capítulo 14, tem 9.
Perguntará a Deus a cada pai e cada mãe: que fizesse do filho confiado à vossa guarda? Ah, mas eu tenho ocupações, eu quero isso, eu quero aquilo. Qual é o objetivo da reencarnação? Progresso, evolução. Ah, mas então eu tenho que me preparar, eu vou virar um fanático, vou me preparar só com as coisas materiais. Não, o equilíbrio, um projeto de vida. E nós temos condições de fazer isso. É tão importante que vamos realmente entender o que é que o Espírito Camilo nos fala nesse livro. Educação e Vivências. E quando a gente fala em doutrina espírita e educação, é mudança de hábitos e a mente. Eu preciso mudar a minha forma de pensar, de agir. Porque se eu não qualifico o meu pensamento, eu não vou mudar. E para me qualificar, eu preciso conhecer, estudar, pesquisar, analisar. E isso não tem tempo. Eu posso ter 90 anos, mas se eu disponho de condições e tempo, eu tenho como me aprimorar. Jerônimo Teixeira era paraplégico, cego, vivia numa cama e jamais deixou de produzir. Ah, mas como se ele era paraplégico, era cego? Fazia palestras e atuava pelo pensamento. O gigante deitado. Quer dizer, existem formas, nós é que não buscamos essa forma. Não ainda estamos interessados. Ainda não compreendemos que o corpo é uma vestimenta de carne temporária e emprestada, que fora do corpo eu sou um espírito imortal, que colherei no plano espiritual aquilo que eu semeio, que eu plantei aqui. E não tem como se enganar. Então é interessante quando os espíritos vão nos dizer essa comunicação entre duas pessoas que convivem, diálogo, trato, contato, dentro de casa. Relembremos, foi Jesus que fala no livro do Nélio Lúcio: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Começa em casa. Se nós não temos criaturas na sociedade, na cidade, no estado e no país, educadas, civilizadas, competentes das suas responsabilidades, quem falhou foi o lar. Não é a escola que educa, é o lar, é o pai e a mãe. Mas quem quer realmente beber nessa fonte? Nós, espíritas, buscamos o passe, água fluida, o trabalho de desobsessão. Mas quais as funções específicas que nós, como espíritos imortais, temos que realizar dentro do lar? Porque as nossas reencarnações são programadas no mundo espiritual, não é o acaso. Na esmagadora maioria de nós, atualmente, somos levados em espírito no plano espiritual para saber com quem estamos entrelaçados, endividados, quais espíritos que serão nossos filhos. Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, também psicografia do Raul Teixeira, nos fala abertamente: o filho delinquente de ontem está reencarnado aqui. O filho viciado de hoje é o mesmo de ontem, que está dentro do mesmo lar onde os pais faliram na educação. Foram irresponsáveis. Teresa de Brito, o nome do livro é Vereda Familiar, onde só vai falar dos problemas da família, da mediunidade, dos pais obsedados, dos avós que interferem, dos tios que são responsáveis, que convivem. Vamos falar de nós, das nossas dificuldades dentro do lar. É por isso que na Ilúcio, no livro Jesus no Lar, a afirmação de Jesus é categórica. O lar é a escola das almas, é a primeira escola, é o lar. Porque muitas vezes a gente casa porque eu amo ela, porque eu adoro ela, o corpo, mas não sei quem ela é ou quem ele é na atitude, no pensamento, nos atos. Não sei o que ele quer construir, ou ela quer construir.
Principalmente hoje em dia. Eu quero casar com alguém que quer tudo. Aí na minha cabeça, na minha forma de pensar, é todos os bens materiais. Mas qual é a estrutura espiritual? O passarinho não voa só com uma asa, ele precisa de duas. E aí está inserido o mundo material. Mas que nós temos que saber dividir, qualificar, experimentar, analisar, pesquisar. Se é que, eu vou dizer espírita, sênior, diz o Evangelho. Então é extremamente importante nós realmente possamos entender as indisposições, estremecimentos e desajustamentos de diversas ordens que se encontram em quase todos os lares atualmente. É só a gente se antenar um pouquinho. É o filho que matou a mãe por causa do dinheiro, é o filho drogado que matou o pai. Não tem nada diferente do que era antigamente. Os problemas de hoje, quem conhece a literatura espírita sabe que é o mesmo mundo. Não é o mundo o problema, somos nós, que estamos aqui de passagem, que nos matricularam nessa universidade da alma, como diz Bezerra de Menezes, para evoluir, para progredir. Então é interessante que os espíritos vão nos alertar que dentro do lar a gente alega inúmeras dificuldades, um contra o outro. Levanta-se problemas recentes ou antigos, então vem à tona tormentosas experiências do lar. Tu não era assim quando eu casei. Eu não esperava que fosse fazer isso, mas jamais imaginei. Nós sabemos disso. Quem tem 10 anos de casado, quem tem 20, quem tem 30, quem tem 40, que nem eu, que tem 50. Passou o tempo. Se você olha para trás, quantas dificuldades. Quanto foi aprimorado. Como diz Bezerra de Menezes no livro Compromissos Iluminativos. Bezerra de Menezes, Compromissos Iluminativos. Vós que vos encontrais dentro do lar é para limar as arestas das dificuldades. O que é limar as arestas da dificuldade? É vencer o orgulho, é vencer o ódio, a vaidade, a ambição, a estupidez, a arrogância, a prepotência. Como é que a gente faz isso? Uma proposta de Jesus. Antes de agir, eu vou pensar. Como sugeriu Chico Xavier, eu colocar na pouca água da paz, não revidar, analisar. Aquele que agride é ele que está doente. Ele está me oferecendo um presente que não é bom, eu não sou obrigado a aceitar. Então é muito importante, quando os Espíritos nos falam, muitas criaturas dentro do lar dizem, acabou o amor. Deu diferença dos metais, não deu mais liga. Fala-se de traição, de tédio doméstico, da falta de diálogo, de novos interesses, de necessidade moderna de mudar-se, de enfermidades físicas ou morais. Esses são os assuntos dos lares atuais. E quem afirma são os espíritos superiores. É só pegar as obras do Manuel Filomeno de Miranda, da Joana de Anjos, Marco Prisco, Bezerra de Menezes e o próprio Camilo. Vamos apontar essas dificuldades que os espíritos assistem dentro dos nossos lares. Então, todas essas coisas são motivos que, segundo se crê, impedem o prosseguimento da vida dos casais. Não existe, atualmente, é assustador o número de divórcios, de separações. Pessoas com 6 meses de casamento, 6 meses de uniões, não precisa estar casado no papel. É preciso entender que, do ponto de vista espiritual, quando alguém mexe no corpo de alguém, tem dívida com a lei. É um santuário. Ninguém pode mexer no corpo de alguém e sair de graça. Não gostei, esqueci, não me serve, não é o que eu pensava. Porque o corpo é o santuário. O corpo é empréstimo da misericórdia infinita para evoluir.
Então, nas reencarnações que se perde na noite dos milênios, como estamos? O que devemos? Então, é interessante a afirmação dos espíritos. Na realização dos esposais, verificamos o quanto de despreparo toma conta dos candidatos à vida a dois. Aí a gente se perguntar, antigamente, né? A gente namorava, meio de longe. Estou falando dos anos 65, 70. E a sogra ficava olhando de longe, fazendo crochê, fazendo tricô, mas um olho no padre e outro na missa. A gente não chegava muito perto. E olha que a gente passou pela Revolução dos anos 70. A Revolução Sexual, os anos do Iê. E quem aborda isso é Joana de Anjos, no livro Jesus e Vida. É interessante esse livro, porque aborda toda a questão da juventude, da revolução sexual dos anos 70. Mas, será que a gente se preparou para casar? Perguntemos, olhando para trás. Eu sabia o que era um lar, eu sabia o que dividir, por que dividir, as crianças que viriam, as doenças que enfrentariam, quem ficaria em casa, quem trabalharia. A gente foi preparado, foi educado, foi estruturado para isso. Fomos evangelizados para isso. Tínhamos consciência do que é uma vida a dois. Eu lembro bem. Eu casei em 73. Em 69, como a noiva era católica e a família toda, eu fui fazer um curso de noivos na Igreja Católica. Curso de noivo. Foi 30 dias ouvindo o padre como eram as coisas, na visão dele. Mas como eu fui evangelizado, os pais eram espíritas, não tinha novidade nenhuma. Mas hoje, os nossos filhos estão preparados assim? Nós evangelizamos os nossos filhos, evangelizamos. Nós damos estrutura para que eles realmente possam, quando assumir o barco da vida, caminhar sozinho, com todas as tempestades que virão. Rapaz, quem ele diz, não tem problema, ele que decide o que ele vai fazer. É? E se ele não sabe decidir? A visão do mundo espiritual, que nós pais é que temos a obrigação de auxiliar o filho na religião. Dá a melhor escola, dá o melhor sapato, dá o melhor médico. E eu é que decido, eu moro aqui em casa. Eu é que te levo. Sou eu que vou estender no mundo espiritual pelo que tu está fazendo. A gente não lê o Evangelho. A gente passa os olhos. Mas se a gente parar para analisar, o Evangelho é claro e objetivo. Não precisa ser um cientista. Fazer como um bom jardineiro que arranca as ervas da minha quando ela cresce. Mas nós, educadores, temos medo dos filhos hoje. Quantos deles falam para nós, a gente fica quieto, não diz nada, coitadinho, pobrezinho. Ah, ele não sabe ainda, sabe sim. Joana de Anjos afirma que 6 meses a criança dentro de casa já sabe tudo que tem. O corpo é que não pode se manifestar, mas o espírito está ali. 6 meses. 6 meses. Como nós perdemos tempo. Então, muitas vezes vamos para dentro do lar, e isso quem trabalha no atendimento fraterno das casas espíritas sabe. O desespero dele ou dela, quando vê que estão à beira do precipício. Quem não consegue voltar. Os que se casam unem-se, mas não se fundem, porque eu vim de uma família, ela veio de outra. E aqui nós temos que ajustar, aqui nós temos que dialogar, conversar, nos equilibrar, sem falar da interferência do mundo espiritual no meu lar. Cada um deverá o respeito ao outro, sem que haja privilégios no tocante às responsabilidades. Os nossos jovens estão preparados para isso? Para realmente ter um lar? Escola da vida, preparando futuros reencarnantes? Nós que temos condições, que podemos apoiar, estamos fazendo isso? Então é interessante
ciúmes, desconfianças, repulsas, desejos de loucura ou viciações nefastas, demonstram o ressumar de experiências do pretérito. Então, quando nós for viver a dois lá em casa, sozinho, que aflora o meu ontem, as minhas vidas passadas, do casal. E as dificuldades aumentam. Os sérios problemas obsessivos que determinam o reencontro das almas implicadas no processo de ajustes, com vista ao equilíbrio de ambos. Então a misericórdia canalizou o nosso encontro. E as decisões são nossas, querer ou não, esse companheiro ou aquela companheira, para o reajuste, para o reequilíbrio daquilo que herdamos no passado. Quantos de nós pais temos filhos viciados, ou netos, ou sobrinhos? Temos familiares com dificuldades na área sexual, nos vícios, no alcoolismo. Olha essas almas que vêm do ontem para o reequilíbrio, para o reajuste. O quanto nós podemos trabalhar, que nós não o preparamos para enfrentar a tempestade quando ela chegasse no lar deles. E aí os obsessores se aproveitam. Aí os obsessores tomam conta, porque o homem é o que pensa, somos o que pensamos. E no pensar, no agir, há sintonia. O obsessor não vem agredir e entrar a porta dentro dos nossos lares. Não, é questão de sintonia. Eu penso, reflete-se no meu perispírito, que é um espelho para o mundo espiritual, e a sintonia com a afinidade. O obsessor não vem criar o problema já existe, ele apenas assopra para aumentar o ego, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a arrogância, a prepotência. Ele só assopra. Os meus defeitos morais que eu tenho como espírito encarnado que sou, endividado com a lei chamada 10 mandamentos que não saiu de moda, que está em vigor. E isso nós não nos damos conta. A acusação entre os casais sem ver os limites, as responsabilidades, o diálogo fraterno, aberto, coerente. Como ocorre isso dentro dos nossos lares? Os nossos lares que deveria ser baseado no Evangelho no lar, com a prece no lar. O casal se unindo para orar. Tu não quer fazer a prece, Dana? Não quero. Então, me dá tua mãozinha aqui que eu faço a prece. Sentimento. Porque a prece é preciso entrar para dentro de si e vibrar com a alma. Eu sou um espírito imortal. Foi Jesus que disse, vinde a mim. Por que não ir a Ele? Por que não pedir o amparo, a misericórdia, a luz, a esperança, a paz, a orientação dos benfeitores? Porque não temos humildade. Porque não sabemos orar. Porque queremos que os espíritos façam a nossa vontade. Nós não queremos cumprir a lei. É difícil assim? É bem difícil assim. O problema não está nos benfeitores. Não falta assistência. É nós que não vamos em busca. Então, o Ney Lúcio afirma que o lar, nesse livro Jesus no Lar, através da psicologia Xavier, o Ney Lúcio afirma, o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno reparador. O que faz o forno? Aquece, cozinha. Cadinho santo, que a gente evolui. Ou o forno reparador, preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Então eu vejo assim, mas coitado, mas está sofrendo, aconteceu. Vamos ver de uma forma diferente.
Deus não existe, Jesus não é o governador da terra, nós não temos os nossos mentores amigos. Por que o desespero? Por que não analisar quais as causas que tem uma consequência? Está ali, ó. Os Espíritos nos falam claramente, mas a gente não vai em busca da solução. A gente vai na loucura, na queixa. E não analisa. Aconteceu isso por quê? Qual a causa? A causa sou eu. A gente não admite erro. A conjugação de esforços para o entendimento mútuo pelas renúncias importantes e úteis ao bem-estar geral do lar. Difícil, né? Parece assim um conto de fada. Mas não é. É para nós que estamos reencarnados. Que pedimos para estar nesse momento de definição. Como diz na Gênesis capítulo 18. Estão indo os velhos e chegando os novos, onde a terra será de iluminação, de regeneração. O trabalho que nós não fizemos, outros virão e farão. Então é interessante o ato de orar, a sós ou em conjunto, que se converte numa necessidade, fará o lar penetrado por blandícias e bálsamos dos céus, auxiliando a família. É o amparo, é as intuições, é o consolo. É nós que vamos fazer o termo. Um benfeitor amigo não fará o termo que compete a nós. Aqui na faculdade, algum professor faz um tema, vai ser um péssimo engenheiro ou médico, né? Ou não sabe como operar, como fazer o alicerce da casa. Mesma coisa para nós. Os benfeitores não vão fazer. Eu é que tenho que fazer. Eu é que tenho que estudar. E ainda há tempo. O Divaldo com 98 está trabalhando, 96. Por que nós não podemos? Para tudo a solução. O mundo, com todos seus múltiplos dramas e conflitos, não pode suportar sem grandes prejuízos sua dinâmica, o contingente sempre crescente das desvinculações conjugais. Quer dizer, quando a gente foge do compromisso e aumenta a responsabilidade para as próximas reencarnações. Não desconsidere os membros do lar as insinuações sombrias dos companheiros infelizes do além. E por isso mesmo, orem mais, reestruturando cada qual as suas próprias imperfeições. A casa espírita está aqui. O estudo, com tudo que ela tem de terapia para nos auxiliar. E o Emmanuel tem uma afirmação muito interessante. Não ouvides assim que de sentimento em sentimento chegamos à ideia. Primeiro eu sinto, a gente tem que se analisar. O que eu estou sentindo? É bom ou é mal? Tem que saber isso. Então, de sentimento em sentimento chegamos à ideia. De ideia e ideia alcançamos a palavra. Primeiro eu sinto, depois eu falo e eu chego na ação. Olha como dá tempo para a gente não fazer bobagem. De ato em ato acendemos a luz, ou estendemos a treva dentro de nós. Emmanuel, Chico Xavier, isso está lá no livro Palavras de Luz Eterna. E o nosso Bezerra de Menezes diz assim, ó: a sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento. A correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida presente, portanto, a área co-criadora da vida. Se nós não aproveitarmos a doutrina espírita, não vai ser fácil. Educação e vivência, cabe a nós, se quisermos. Que Jesus nos proteja, nos ampare e nos dê força para vencermos a nós próprios, as nossas imperfeições morais, as nossas dificuldades espirituais, e possamos andar no caminho do Cristo, hoje e sempre, que assim seja. Pode fazer a prece? Pode? Jesus,
estamos te suplicando a misericórdia infinita, suplicando aos benfeitores amigos, as igrejas novas, a luz, a esperança e a paz. Tu sabes quem somos, tu sabes de nossas dificuldades, de nossas limitações, de nossas fraquezas, mas tu, Senhor, amigo de sempre, és o sol eterno de nossas vidas. Tu és o sol que nos aquece, que nos envolve, que nos ilumina e nos fortalece. Envolve-nos com o teu amor e a tua misericórdia infinita. Que possamos regressar aos nossos lares sendo os felizes transportadores de luz, esperança e paz, hoje e sempre, e que assim seja.